Bom, então nós aprendemos a carregar ou criar um data frame aqui no ambiente do Jupyter, mas uma vez que a gente tenha carregado os dados na memória, a gente pode começar a avaliar o conteúdo desses dados ou fazer o que a gente chama de uma exploração de dados. A gente vai ver técnicas de exploração com foco em análise de dados, então aqui o que a gente vai ver são alguns métodos simples de mostrar o conteúdo que a gente carregou dentro do ambiente Jupyter. E a primeira maneira de fazer isso, que é super simples, é você pegar o nome de um data frame qualquer e pegar e executar ele numa célula qualquer. Então, eu vou digitar o nome do data frame aqui, vou dar um Shift Enter e a gente vai ver o conteúdo daquele data frame. Na verdade, a gente já fez isso algumas vezes. Acima eu só não estava destacando, né? Falando, olha, é assim que você faz. Mas você já deve ter visto que é assim que se faz. E a gente já vê alguns conteúdos do data frame aqui, né? Por exemplo, a gente sabe o número de linhas que esse data frame tem, nesse caso 224.000, tem 235 colunas. A gente vai já ver como são os índices desse data frame e o nome das colunas. Note que, obviamente, porque tem muito dado contido nesse cara, o Jupyter vai automaticamente comprimir. Ele vai mostrar as primeiras 5 linhas aqui e as últimas 5 linhas. E o resto, e também a mesma coisa para a coluna. Você vai ver que vai chegar um ponto aqui, ou talvez aqui. Chegou aqui os 3 pontos, que ele mostra algumas colunas, mas depois ele dá uns 3 pontos, e aí depois ele continua mostrando as últimas colunas que estão contidas nesse data frame em particular. Uma outra maneira consistente de utilizar a função native é utilizar uma função native do Jupyter, que é o display, que é para imprimir de maneira formatada no console do Jupyter o conteúdo de um determinado objeto. Por exemplo, né, aqui eu executei e ele mostra df1. Se eu fizer agora a igual a 1, colocar, sei lá, df1 e colocar aqui a b igual a 2, qualquer coisa desse tipo, você vai ver que ele não vai mostrar o conteúdo do df1, porque ele vai executar isso aqui sequencialmente. E o que eu estou fazendo aqui, quando eu coloco o df1 numa linha qualquer de Python, é um comando que não faz nada, né? Ele não tem qualquer ação que está sendo aplicada aqui. E porque tem um outro comando b igual a 2, o Jupyter termina a execução desse conteúdo de código nessa linha aqui. Por conta disso, ele não mostra o conteúdo do df1, que seria diferente se eu tivesse feito assim. Aí você vai ver que df1 vai aparecer, mas como eu terminei em b igual a 2, ele não mostra nada. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque pode ser que você esteja criando um código qualquer e você queira imprimir o conteúdo do data frame como você viu anteriormente. Aí você fala, parece simples, né? Vou pegar esse cara aqui, colocar aqui de novo, só que agora eu vou dar um print no data frame. E se você fizer isso e olhar para o resultado, você vai ver que o que é impresso é completamente diferente do que foi colocado aqui. Por quê? Porque nesse caso, quando você chama a função print, o que o pandas vai fazer é converter esse cara para uma string para que ele possa ser impresso na string. E a conversão da string não vem formatado dessa maneira aqui. Mas isso não é um problema, porque na verdade o Jupyter tem uma função que vem automaticamente instalada nele, que é a função display, que você pode colocar aqui. E ao rodar o display, ele mostra o conteúdo do Jupyter Notebook tal como se você tivesse executado a célula sim. Porque na prática, quando você executa a célula sim, o Jupyter internamente vai chamar essa função display em cima do objeto que está sendo colocado ali. E isso funciona para qualquer tipo de variável, né? Aqui eu fiz o display de um data frame, mas se eu quisesse dar o display da variável A, veja que ele consegue dar o display, e nesse caso ele dá o display do valor 1, que seria exatamente a mesma coisa que eu perguntasse sobre A aqui. Então, na prática, tudo que é impresso no Jupyter é impresso por meio dessa função display, e ele pode ser particularmente útil quando a gente estiver fazendo explorações de dados, por exemplo, se eu quiser ver como o conteúdo de um data frame muda ao longo de um código, né?
E algumas vezes o nosso objetivo, quando a gente estiver lendo ou explorando os dados, vai ser olhar para uma amostra do conteúdo disponível num determinado data frame. E para isso, o Pandas veio com 3 métodos: o head, tail e o sample. Então, assim, o head, tail, sample, eles são muito parecidos em termos de como eles funcionam. O head me dá as top 5 linhas por padrão de um Jupyter Notebook. De um Jupyter Notebook, de um data frame. Eu posso, inclusive, colocar aqui head e colocar um valor, por exemplo, 10, e ao invés de devolver as 5 primeiras linhas, ele vai me devolver as 10 primeiras linhas. O tail, por outro lado, funciona exatamente como o head, só que ao invés de me mostrar as N primeiras linhas, ele vai me mostrar as N últimas linhas. O padrão dele é me mostrar as 5 últimas linhas, mas assim como o head, eu consigo pegar o meu tail e editar ele para me mostrar as últimas 10 linhas, por exemplo. E o sample, por fim, o que ele faz é, ele me dá uma amostra aleatória das linhas de um data frame. Então, se eu pegar e rodar aqui sample, ele vai pegar uma linha aleatória. Veja que ela não está nem entre as 10 primeiras, nem entre as 10 últimas. Né? A gente sabe pelo índice que é 112.494, então é uma linha qualquer no meio do data frame. Por padrão, o sample me devolve uma única linha de dados, mas eu posso colocar aqui um sample 10 e ele me daria uma amostra aleatória de 10 linhas do data frame. Note que em cada uma dessas execuções, o resultado da execução foi um data frame, que é como se eu estivesse fazendo um slice no meu data frame para conteúdos particulares aqui. Tá? O sample é um slice um pouco mais complicado. A gente já vai ver como fazer slices e seleções de data frames, mas dessa forma é só para você lembrar que aqui o que eu estou fazendo é retornar um data frame. A gente pode, em seguida, avaliar determinadas características do data frame. Então, a gente já viu características de arrays, como shape, size, características de séries, como de type e name. E data frames, da mesma forma, vão ter um conjunto de características próprio. Então, um deles é o shape, que é o tamanho, uma tupla de número de linhas e número de colunas. A gente tem o def1.index, que é o array, ou nesse caso, é um objeto index que contém os índices, os números de índices de cada uma das linhas do data frame. Nesse caso, os índices eles são construídos por esse objeto aqui, que é um range index, que começa em 0, termina em 224.229, com passo de 1. Então, é como se fosse um objeto range. E a gente também tem aqui o parâmetro, que é novo, que é o df1.columns. E aí, nesse caso, df1.columns vai me devolver um objeto index com a lista de colunas, ou um array de colunas, que esse data frame possui. E por fim, a gente tem aqui, eu vou usar agora o data frame 2, o df2.values, que contém o array com todos os valores do data frame. E aqui nesse caso, o array com os valores do data frame vai ser uma matriz, ok? Então, que é o que a gente vê aqui, que é um array bidimensional, que é diferente do values de uma série, que é um array unidimensional. Aqui a gente está pegando o conteúdo de todas as séries. E veja que ele tem até que fazer uma conversão do tipo dessa série para objeto, porque essa série aqui em particular está combinando números inteiros, texto e números reais. Então aí ele fala, olha, isso aqui, meu amigo, isso aqui deveria ser um objeto. Agora, se eu tivesse feito esse values num data frame que só contesse números inteiros, aí ele ia falar, pô, pessoal, isso aqui pode ser um número inteiro mesmo. Então ele faz a conversão do tipo do array, porque nesse caso ele tem que fazer a construção do conteúdo. Outro método que é relevante na hora de estudar o conteúdo de um data frame é o método info, que permite verificar o número de colunas que um data frame contém, quais são os tipos de dados contidos naquela coluna, e dependendo do tamanho do data frame, ele pode até te mostrar quantas linhas não nulas eu tenho em cada coluna de dados. Então, se eu pegar aqui o def1, ou vou pegar o def2, que tem menos colunas, e fizer um info nele,
e rodar aqui, vejo que ele me devolve. Ele vai me devolver qual que é a classe do objeto que eu estou procurando a informação, como que são os índices desse objeto, como que são as colunas, e aí aqui ele já me fala, você tem 72 colunas. Aí para cada uma das colunas ele me fala, ó, se tem uma coluna ID turma, essa coluna ID turma é do tipo int74. Você tem uma coluna coatividade 1, essa coluna é do tipo int64. Se a coluna in dia, semana, domingo, essa coluna é do tipo float32. Assim vai. Ele me dá essas informações, inclusive tem aqui algumas colunas que são do tipo de categoria, e ele até me dá, bem aqui no finalzinho, a informação de uso de memória e qual que é a distribuição das categorias. Né? Então, tenho 6 colunas de category, 52 colunas de float 32, 4 colunas de float 64 e assim vai. Tá? E aqui, quando eu pego, por exemplo, um data frame como o de F1, que tem muitas e muitas colunas, nesse caso, o info ele vai condensar as informações. Então veja aqui que ele só me mostra o começo, né? Que é qual objeto, qual que é como estão os índices, qual o número de colunas, e aí ela vai da ID escola até ano, e a distribuição de tipos de dados por colunas e uso de memória aqui embaixo. Veja que, inclusive, o uso de memória está aqui, 715.9 mais megabytes. O que é esse mais aqui? Quando eu executo a função info, ele não me mostra o número exato, a quantidade exata de memória que está sendo consumida pelo data frame. Se eu quisesse saber isso, eu teria que colocar aqui o info, por exemplo, eu vou fazer no df1 que é mais resumido, e aí colocar um memory usage e colocar aqui deep. Aí, nesse caso, ele vai calcular qual que é o uso exato de memória desse data frame. Então, veja aqui que ele falou, ó, é mais de 226 megabytes. Aqui ele falou, ó, são 243.2 megabytes que estão sendo ocupados na memória, tá? E outra maneira da gente observar o conteúdo de um data frame, na verdade, a gente já viu em séries, que é o método describe, que eu posso pegar aqui, por exemplo, o meu df1, colocar um describe, e aí na série ele vai me dar a descrição estatística daquela série, contendo a contagem de número de linhas não nulas, a média, desvio padrão, mínimo, os quartis e o máximo. Aqui no data frame ele também vai me mostrar isso, mas ele vai mostrar para todas as colunas, e aqui todas as colunas numéricas, especificamente, porque eu não consigo, obviamente, fazer para uma coluna, por exemplo, categórica, calcular qual que é a média dessa coluna categórica. Mas ele consegue fazer um describe e me dar um novo data frame que tem um resumo estatístico. Veja que aqui, inclusive, ele tem 210 colunas. Por que 210? Porque ó, são 235 no total, tira 22, que dá 213 colunas, né? Que são de tipo dos demais tipos, tira 2 colunas de tempo, então fica 211, e tira uma coluna de objeto, então fica 210, que são todas as colunas de tipos numéricos que tem aqui. Que ele gerou o resumo estatístico para cada uma delas. Então, eu sei, aqui é menos interessante, porque aqui são umas colunas de código, mas aqui eu sei, por exemplo, sei lá, em acessibilidade corrimão, que é a informação se a escola tem um corrimão para a acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência motora. E aqui eu posso olhar e falar, olha, na média são, e aí eu volto aqui para que eu perdi onde ele está, inacessibilidade, na média são 0,25. Isso seria a mesma coisa que dizer que 25% das escolas do Brasil têm corrimão. Então o Describe ele já me dá um resumo estatístico que eu posso usar para avaliar algumas características do data frame e até mesmo avaliar algumas características do meu problema.